Amém? Vamos então à nossa última aula de tipologia. Ainda bem que vocês chegaram, né? Eu vou fazer um breve resumo, bem breve das outras aulas, para ninguém ficar por fora, né? A gente tem aluna nova aqui hoje chegando. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Visitante, não é visitante não. Mas seja muito bem-vinda. E o que é tipologia? Esse assunto, a irmã Zilma também é a primeira vez, né, irmã Zilma? O que é tipologia? Esse assunto que nós começamos a estudar. Tipologia é uma figura de linguagem que vai falar sempre da Bíblia e é uma sombra das coisas, a sombra do futuro. Então a gente costuma dizer que a tipologia, ela é uma forma da gente enxergar a sombra, o futuro, mas não é em essência aquilo. Como assim, pastora? Toda a Bíblia, do começo ao fim, fala de Jesus e do plano de Deus para a humanidade. E então, quando nós falamos de Deus, nós falamos que não existe nada por acaso. Tudo na Bíblia é uma lição, há um porquê e uma razão que vai apontar para o sacrifício de Jesus na cruz. Porque toda a intenção do nosso Deus, desde quando o homem foi criado e ele caiu, foi reconciliar a humanidade. E ele então, sabendo dessa reconciliação que ia ter que operar, ele começa a ensinar para a humanidade quem é ele, como seria essa redenção e a figura de Jesus Cristo. Para tentar ficar um pouco mais claro, vou falar de José. José é um tipo de Jesus. José é uma sombra do que seria Jesus. Moisés é uma sombra do que seria Jesus. Vamos em Moisés? Moisés, ele foi um homem que foi abandonado entre aspas, né? Foi colocado no leito do rio pela sua mãe. Detalhe, vocês já assistiram em desenhos a cesta de Moisés descendo no rio? Não foi daquele jeito não, viu, gente? A Bíblia fala que a mãe pegou o cesto com Moisés, aliás, a Miriam, colocou no local, na beirada do rio, próximo ao palácio. Não colocou na correnteza para o filho sair e a correnteza parar, não, colocou, né? E aí então a filha de Faraó adotou Moisés. Moisés então já mostra para a gente a questão da adoção. Aí Moisés cresce, expulso do seu reino, e aí Deus aparece para ele dizendo que levantaria ele como o libertador do povo da escravidão, que é o que Jesus faz por nós hoje. Ele vem e pega um povo oprimido, escravo na mão do inimigo e liberta esse povo. Aquele povo, mesmo sendo levado para a terra prometida, se revolta contra Moisés, se levanta, se rebela contra Moisés, assim como nos dias de hoje. Mesmo Jesus, mesmo Deus, demonstrando todo o seu amor, enviando o seu único filho para morrer na cruz, ainda tem muita gente que o rejeita, muita gente que não aceita, muita gente que não quer. Esse é um tipo de Jesus. Abraão é um tipo de Jesus. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu quero o seu único filho como sacrifício lá em cima no monte. E Abraão vai disposto a sacrificar o filho. Quem foi que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós? Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que não deixa aquilo ser concluído. Mas ele estava mostrando o quê? Como seria o plano da salvação, o sacrifício, a doação, a rejeição que Jesus sofreria, a questão do sofrer pelo próximo. Em toda a Bíblia nós vamos encontrando tipo que vai nos remeter a Jesus. O antítipo, o que é o antítipo? O antítipo é quando você lê na Bíblia o cumprimento do que foi sombra lá atrás. Vou dar um exemplo. Vamos falar um tipo no Novo Testamento. Um tipo no Novo Testamento a gente encontra quando o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos estrangeiros nessa terra. É um tipo de como será a nossa cidadania no céu. É uma sombra. Hoje a gente não sabe o que é estar no céu, mas ele já nos mostra o que é o tipo, né? A gente é estrangeiro nessa terra. Vocês estarão numa nova terra, um novo céu. Então ele está nos apontando para aquilo que virá.
Quando se cumprir a salvação, aí vai ser o antítipo. Se cumpriu. Vamos, para ficar mais claro? Moisés e José, tipo de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, ele é o antítipo. Se cumpriu tudo em Jesus. Entenderam? Assim, do mesmo jeito, quando a gente entrar em tipologia do tabernáculo, a gente vai ver os símbolos das ofertas, o que significava, o altar, por que se sacrificava animais, o sangue derramado, tudo isso o que significa. E a gente vai entender que por que hoje a gente não faz mais todo aquele ritual, porque a gente entende que Jesus já é o nosso antítipo, aquele que veio, morreu, derramou o sangue. Então, se já existe um antítipo, eu não preciso mais praticar o tipo. Por isso que eu vou falar de mim, tá? A Igreja da Graça num todo, a gente não é praticante de costumes judaicos. Já viu que está vindo muitas igrejas com esse costume judaico? Eles usam kippá, tocam shofar, fazem festa do tabernáculo, festa das nações, papapá. Isso tudo era um tipo. Eles tinham que usar, a fazer a festa do tabernáculo por um motivo. Tinha que fazer a festa da Páscoa por um motivo. Tinham que cumprir o rito por um motivo. Por exemplo, a festa da Páscoa estava representando o quê? Mata o cordeiro, passa o sangue no cordeiro, no umbrais da porta, e o espírito da morte não vai entrar na casa. Era um tipo do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando Jesus veio e morre em nosso lugar, a Bíblia fala que ele é o cordeiro que morreu em nosso lugar. O sangue dele é derramado por nós até a última gota. Hoje a gente não precisa mais sacrificar animais. Hoje a gente não precisa mais fazer essas festas. As coisas que ficaram instituídas por Jesus, que é o que a gente pratica, é só o que deve seguir. O quê? O único rito que Jesus ele falou assim, ó, vocês vão fazer até eu voltar, foi o quê? A única coisa que ele pediu, a Santa Ceia. A única coisa que antes de morrer ele falou o quê? Ele disse, ó, vocês vão comer do meu corpo, do meu sangue, fazer isso em memória de mim, fazer isto em memória de mim, até que ele volte. Outra coisa que ele pediu para a gente fazer, a questão do batismo nas águas, mas a gente só vê esses rituais sendo seguidos. Os demais foram todos resolvidos em Jesus. Foram todos resolvidos em Jesus. Fala. Na verdade, Jesus não falou quantas vezes. Então, a maioria das igrejas evangélicas instituíram ser uma vez por mês. Mas você vai numa congregação cristã do Brasil, por exemplo, faz uma vez ao ano, né? Então, não ficou estipulado o quando, o tanto, quantas vezes eu tenho que fazer. Eles faz a hóstia. Para eles. Porque eles têm um entendimento diferente, né? O entendimento deles é o entendimento de que a hóstia é propriamente o corpo de Cristo. Que aquele elemento se torna espiritual. E aí, quando você participa, esse elemento passa a ser parte de você. Então, lá do tabernáculo, eles subiam para sacrificar, eram sacrifícios. A Santa Ceia só foi celebrada uma vez, quando Jesus ele vai e leva os seus discípulos e pratica a ceia, entendeu? A ceia do Senhor só foi feita uma vez com ele, na véspera da sua morte. Os estudiosos dizem que deve ter sido ali pela quinta-feira, e aí já teve o julgamento, e ele foi acusado na sexta, né, para ser já crucificado e tudo mais. Foi tudo muito rápido, né? E na Igreja da Graça, sim. Mas a Igreja Batista é a primeiro domingo. Igreja da Graça é o segundo. Tem igrejas que é no último. A Assembleia de Deus Madureira é no último. Então, assim, conforme a liturgia do culto de cada denominação. Aí fica a critério da liturgia de cada denominação. Certo? Vocês percebem que a minha forma de falar no curso
um pouco diferente de como eu prego. Por quê? Porque aqui a gente está num ambiente onde eu preciso estimular a questão acadêmica em vocês. Então a gente vai usar alguns termos, nem é todos que eu uso, mas a gente vai usar alguns termos mais técnicos do assunto. Quando eu falo liturgia, é a questão da ordem do culto. Entenderam? Então cada igreja tem a sua liturgia. Por exemplo, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus começa com louvor, saudação, louvor, recados, pedidos de oração, apresentações, oferta, apresentações e por último a palavra. A liturgia da Batista começa com louvor, oração, outro louvor, pelo menos a do meu pai, começa com uma oração, louvor, aí oração, pedidos de oração pela igreja, outro louvor, palavra, oferta, outro louvor, momento de oração, em silêncio, todo mundo assim, são 1 ou 2 minutos da pessoa fazer uma oração entre ela e Deus, que a igreja fica em silêncio e toca um fundo musical, depois o pastor levanta, dá a bênção final e aí sai. Então assim, cada igreja tem a sua liturgia. Na Igreja da Graça a gente começa com louvor, palavra, oração, oferta, louvor e bênção final. É que eu não faço o último louvor para reduzir um pouco o horário do culto, né? Porque senão a gente fica aqui até... Aí eu reduzo um pouquinho. Estava falando com o Felipe. Eu falei, Felipe, não sei o que me acontece. Eu consigo cantar um louvor só. O pastor Marcelo veio aqui e cantou uns 5 louvores no tempo que eu canto um. Aí eu pensei comigo, porque eu repito. Ele canta uma vez, muda outra, muda vez, muda outra. E aí eu fico, não vai. Vamos louvar, levanta a mão, só vocês, volta de novo. Então assim, é a liturgia, né? A liturgia do culto. Por exemplo, as igrejas church. A igreja church, a parede preta e luz apagada. Jogo de luzes e fumaça. Na hora do louvor acontece desse jeito. Aí na hora da palavra, a luz acende um pouquinho, mas não muito. Aí vai entrar a oração, reduz de novo. Aí vem a hora da oferta, aumenta um pouquinho. Aí lá vem o louvor de novo. E o final, aquela loucura pirotécnica para você ir embora. Então assim, cada canto tem a sua liturgia, né? Isso é interessante a gente observar, que é uma das matérias de estudo também na teologia, chamada eclesiologia, que é o estudo da igreja. E a gente estuda sobre isso. A fundação da igreja, a liturgia da igreja. E é muito importante, porque cada igreja ela precisa ter a sua liturgia e ser fiel a ela, né? Não adianta você pegar uma igreja e misturar um pouquinho de tudo, aí perde identidade, né? Cada igreja precisa ter a sua identidade. Mas vamos prosseguir. Deu para entender tipo e antítipo? É só isso que eu precisava para a gente entrar na matéria de hoje. Vamos ver Ezequiel capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3. Uma coisa que nós precisamos desenvolver na leitura da Bíblia é a interpretação textual. Todo bom estudante da Bíblia, toda uma boa pessoa que quer estudar a Bíblia, ela precisa aprender que existem 4 métodos de interpretação da Bíblia. E a gente aplica nesta ordem os métodos para interpretar a Bíblia de modo correto. Por que muita gente erra quando vai pregar? Porque pula as etapas, né? Quem tem desejo aqui de pregar, de ser um pregador, ou ministrar a palavra? Não, só está aprendendo para aprender mais de Deus, não precisa ter medo não, que eu não vou chamar para pregar na hora do culto. Ali, vem cá, irmã Inês, só disse que quer pregar, aqui, pega o microfone, a palavra de 5 minutos. Não farei isso. Mas é só para eu poder entender, né? Quais são esses 4 métodos de interpretação? Antes da gente ler Ezequiel 3. Primeiro, a interpretação literal do texto. Você lê e você interpreta de forma literal. E a maioria das pessoas não conseguem ponderar a Bíblia e interpreta de forma
literal. Não, Deus falou que vai ser assim, vai ser assim. Só que às vezes existem as outras escolas, nem tudo é tão literal como está escrito. Próximo, a gente precisa interpretar a Bíblia de modo espiritual. Não só literal, mas também espiritual. Deixa eu pensar no exemplo aqui. Quando a Bíblia fala que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões, ela fala de modo literal? Mas tem pessoa que entende de modo literal. Quer ver um exemplo que eu sempre dei? Eu não sei se eu já dei aqui na tenda, mas uma coisa que aconteceu na minha família. A pessoa foi ler a Bíblia e ela entendeu de modo literal. Ela leu assim, dei um literal bem diferente da interpretação. Ela leu lá o Salmo: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Era funcionário. Aí foi trabalhar e levou um monte de leite. E começou a tomar. E tome-lhe leite. Aí o patrão perguntou: por que você está tomando tanto leite? Não, porque eu li na Bíblia, deleita-te no Senhor e Ele vai me conceder o que deseja o meu coração. Então ele entendeu que ele tinha que tomar muito leite para ele poder ter o desejo do coração atendido. Gente, se não fosse a gente conhecida minha dizendo assim, eu ouvi, eu não acreditava. Mas eu não vou falar quem foi conhecido, porque está gravando, vai para a internet. Mas uma pessoa conhecida minha, porque vai que cai no ouvido da pessoa, né? A gente está em São Paulo, o mundo é pequeno, né? Já contei. Quando não está gravando, eu falo abertamente quem foi a pessoa. Eu só não lembro quem foi o funcionário. Mas aconteceu. Deleita-te no Senhor. Então a pessoa lê: vocês pisarão em serpente e escorpião. E aí ela interpreta de modo literal. Vai no escorpião e enfia o pé. Não pisa direito na cauda, ele vira e pum, toma, ele morreu. Ah, mas Deus falou que eu ia pisar em serpente e escorpião. Será que ia ser assim? Será que é tão literal assim? Estão entendendo? Então tem vezes que a Bíblia vai nos dar exemplos, mas aquilo é para ser aplicado de modo espiritual. Aí Paulo ele vem uma forma... Vocês sabiam que Pedro considerava difícil a fala de Paulo? Lá em 2ª carta Pedro, no finalzinho, ele fala assim: veja, pois, o nosso amigo Paulo, que em suas cartas escreve de maneira difícil, mas que vale muito para a gente. Olha, até Pedro achava difícil a forma de Paulo falar. Só que Paulo, ele é mais explícito, ele fala assim, a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, a nossa guerra é contra potestades, no reino celestial. Então ele vem nos mostrando que a interpretação das palavras de Jesus é de modo espiritual e não literal. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está interpretando de uma forma muito literal. Quer ver uma coisa em que para mim cabe uma interpretação mais extensiva e não só de uma forma tão literal? Quando Mateus 19, quando Jesus vem e fala de divórcio. Divórcio é um assunto bem delicado. E aí Jesus fala... Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. E é interessante a gente entender o que é repudiar e carta de divórcio, porque repúdio é uma coisa e divórcio é outra, né? Porque, enfim, depois a gente entra nesse mérito, senão a gente foge do assunto. Aí Jesus fala assim: mas eu digo que o divórcio não é agradável. Por mim, ninguém se divorcia, a não ser pelo adultério. Pelo adultério é permitido, até por Jesus, a separação. Só que o adulterar a gente pode interpretar de uma forma mais extensiva, me assustei. Por exemplo, o adultério é a infidelidade. E quando o marido bate na mulher? Ele está cometendo uma infidelidade ao voto que ele fez de amá-la e respeitá-la. Então, como é que eu vou dizer que uma mulher que sofre violência doméstica é obrigada, diante da Bíblia, a ficar dentro de um relacionamento e acabar até perdendo a vida? Então, não é de uma forma tão literal, não é só o adultério. Existem outros abusos
principalmente violência, que tem risco de morte, que a mulher sim vai poder se separar. Agora, casar de novo é outro assunto. Separar pode, mas casar de novo é outro assunto. Por isso que o assunto casamento é muito sério, é seríssimo. Porque o casamento, quando a gente se constitui em casamento, para Deus a gente se torna um. No casamento se torna um. Mas vocês sabem que não é no casamento propriamente dito que se torna um? Você sabe quando um homem e uma mulher se tornam um? Não é quando assina um papel, mas quando tem um relacionamento sexual. Porque é a conjunção de carne. Por que Deus fez um com um buraquinho e o outro com a varinha? E um entra dentro do outro. Você já aprendeu isso na escola. É bom você ouvir mesmo. Eu olho para cá e você está ouvindo e eu não fico com vergonha. Se torna um nesse momento. Então, por que a nossa sociedade hoje está tão maluca? Porque quando o homem se torna um, o homem vai se tornar cabeça e a mulher é o corpo. E aí, quando uma mulher tem vários relacionamentos, ela fica monstruosa para Deus. Ela vai ter um monte de cabeça, porque ela se tornou um com um monte de homem. E o homem, quando tem relacionamento com um monte de mulher, ele vai ficar deformado, ele vai ficar pior daquele monstro do Ben 10 que tem 6 braços. Por isso que a vida de muitas pessoas está completamente fora do eixo. Eu aprendi isso com uma tia católica que nos ensinava, não tinha esse entendimento, ele dizia sobre isso. Podia se separar, mas não podia se casar novamente, porque você tinha, a não ser que você fosse viúva. Sim. E ela explicava sobre essa questão do relacionamento. Você pode ter um homem, tem que Sim. ter casa, mas tem que ser um só, e ele tem que ser o seu homem. A gente não entendia muito bem porque as pessoas. Entendeu? Ela saiu bem na hora que eu ia falar. Volta. Por exemplo, que não existe uma explicação e eles não conseguem entender. Porque essa tia, por exemplo, Essa é uma interpretação espiritual do assunto, né? E pastor, e agora? Eu fiz, aconteceu. Pede perdão. Quebra toda aliança, porque relacionamento sexual é uma aliança que você faz. E geralmente, principalmente quando se perde a virgindade, você está fazendo aliança de sangue. Por isso que há o rompimento do ímel. O ímel, ele não é feito só ali, tá ali, foi colocado, Deus colocou só para mostrar se entrou ou não entrou. Não, ali é uma aliança que se faz e que oferta sangue. Porque quando o rímel ele é estourado, sangra, mulheres mais, outras menos, mas todas sangram. A não ser que tenha aquele ímel que chamam que é elástico, né? Que aí não rompe com muita facilidade. Às vezes não rompe, é caso raríssimo. Mas é nisso aí que muita pessoa não sabe, não entende. Então, é preciso a gente se atentar a essas coisas. E isso a gente interpreta, essa questão do casamento, de modo espiritual, né? A outra forma de interpretar, de modo histórico. Tem coisa que a gente tem que entender de modo histórico. Você tem que entender por que aquilo foi escrito, entender a historicidade daquele momento. Por exemplo, não tem a parábola das 10 virgens? As 10 virgens, elas estavam aguardando o noivo. As 10 virgens era a noiva? Não. As 10 virgens não era a noiva. As 10 virgens eram acompanhantes da noiva. É diferente, a gente entende como as 10 virgens sendo a noiva, mas elas não eram a noiva. E olha como é que funcionava naquela época. Depois vocês procuram, ver se pesquisam mais texto fidedigno que explica como funcionava um casamento naquela época. Como funcionava o casamento naquela época? O pai, a família do pai, a família da mãe estabeleciam um contrato entre os nubentes. E aí então eles não namoravam, não se relacionavam, eles eram só prometidos. Quando terminava de firmar o contrato, estipulava um período de tempo, em que o noivo ia preparar a casa, o lugar que a família ia morar, geralmente um puxadinho no terreno e na casa do pai, e a noiva ficava na casa da mãe,
preparando um enxoval, as coisas de dentro da casa. Quando o noivo terminava a obra, ele falava, agora estou pronto para o casamento. E não era como a gente, que fazia assim, tinha tempo tal, de fazer aquela festa programada com convite. Não, quando fechava o contrato, todo mundo já ficava atento, porque o casamento poderia acontecer a qualquer momento. Quando ficava pronto, e o noivo falava, agora chegou a hora, vou buscar a minha noiva. Ele vinha, só que antes dele, vinha o amigo da noiva, já mandando avisar. Lá vem o noivo está vindo, para quê? Para dar tempo de correr, preparar a festa, a noiva se arrumar, porque ela tinha que estar pronta, adornada, para quando o noivo chegasse, ela entrasse para as bodas junto com as suas 10 virgens. Aí o que acontecia? Esse amigo do noivo vinha gritando, a noiva com as virgens se preparavam, e aí quando o noivo chegava, entravam para as suas bodas. Você consegue perceber esse funcionamento para a igreja? Jesus morreu na cruz, e ali estabeleceu-se um contrato. Eu vou, mas voltarei para buscar. E ele fala, eu vou e voltarei para buscar. Ele vai, e ele fala assim, eu vou, mas eu não vou. Olha que versículo mal interpretado, vocês já ouviram isso. Eu vou para vos preparar um lugar. Não é isso que Jesus fala. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Deixa aí, João, deixa aí Ezequiel, deixa marcado para você não perder muito tempo. Mas deixa eu ver se eu acho aqui em João esse texto. Aqui, João 14. Jesus, antes de subir, ele vira, chama os seus discípulos e ele vai ter a última conversa com o discípulo. Olha o que ele fala. Olha como a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ponto e vírgula. Ele está fazendo uma afirmação. A morada já existe. Ela já está lá. Aí ele fala, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aí o pessoal pega esse final, vou preparar-vos um lugar, e fala, Jesus foi nos preparar lugar. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que na casa do Pai já está pronta a morada. Se não, eu mesmo prepararia. É isso que Jesus está falando. Mas não precisa, já está pronto. E quando essa morada foi preparada? Desde antes da fundação do mundo. Já está ali, só está esperando a gente chegar. Aí ele fala no 3. E se eu for e vos preparar lugar, isso é uma hipótese. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Aí essa parte cabe. Uma coisa que a gente precisa aprender, interpretação da Bíblia, é que eu nunca interpreto um texto só. Eu preciso entender que a Bíblia são peças que me montam um quebra-cabeça. Então um texto, ele nunca pode ser interpretado apenas pelo texto. Eu tenho que observar em todas as outras referências bíblicas o que me fala sobre aquele assunto. Pastor, e como é que eu faço isso? Irmãos, todo mundo que deseja estudar a Bíblia tem que ter uma Bíblia de estudo, ou no mínimo que tenha referência bíblica. O que é referência bíblica? Essa aqui é bem fraquinha. Bem hoje eu esqueci de trazer minha Bíblia. Deixa eu ver essa daqui, se é melhor. Peraí. Eu não estou com nenhuma das minhas Bíblias de estudo. Essa aqui é melhor. Quando você pega a Bíblia, você já notou umas letrinhas bem pequenininhas no final dos versículos? Ou no rodapé? Bíblia de estudo vem com tanto assim, A página vem aqui e um tantão embaixo. Ou no meio, ou do lado. Como é que funciona isso? Quando você está lendo a Bíblia, pessoas que estudam a Bíblia já tiveram o trabalho de selecionar alguns, não todos, versículos que falam sobre aquele assunto. E ele vai fazer uma remissão. O que é remissão? Ele vai me remeter
para onde eu posso ir, em qual livro, em qual capítulo, em qual versículo, para eu continuar estudando sobre aquele tema. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. O versículo que a gente leu. João 14, versículo 2. No final do versículo ele dá mais algumas referências. João 13, 33 e 36. Quando eu vou lá, vai estar falando sobre esse mesmo assunto. Talvez da mesma forma, talvez de forma mais explicada. Quando eu chego lá nesse João 13, no final desse versículo vai ter outra repetição. Aí você vai seguindo o rastro, como se fosse um mapa do tesouro. Bastante. Essa aqui é a repetição, são poucas, ó. Embaixo. Essas aí embaixo, como é que eu acho que é o meu versículo? Aqui embaixo. Ó. Aqui do lado, ó, ele vai me dar. Versículo 4. Então, esse versículo 4 aqui, ele vai me jogar em Apocalipse 14, 19. Está vendo essa aqui? Quando você estiver lendo aqui, algo muito específico vai estar aqui. Vai ser inclusão. Pode ser através de números ou letrinhas. Tem versículos que vêm com a letrinha assim, ó. Vocês já leram Bíblia? Que você está lendo e no meio do versículo tem um Azinho, tem um Bzinho, um Czinho, bem pequenininho. Aquilo ali a gente chama de divisão de versículo. Aquele assunto, até aquele primeiro é a parte A. E essa parte A vai me remeter a algum versículo aqui embaixo que me leva a entender mais do assunto em outro campo, em outro lugar. Entenderam? Vamos ver aqui como exemplo para a gente poder seguir? Ó, João 14, 2. Essa Bíblia me dá João 13, 33. Vamos ver o que fala. O João 13 está aí do lado, né? É o versículo bem do ladinho, capítulo do lado. Olha o João 13, 33, o que fala. A gente leu aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aí ele vem e fala, João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Então ele já está falando para onde ele vai, né? Por enquanto vocês ainda não podem ir. E ele está dizendo aqui, ó, mas eu teria dito que eu vou e prepararia um lugar. Aí vai aumentando, vocês vão lendo e vai aumentando, tá bom? Essa é a forma de ler. Mas vamos voltar aqui, porque aí eu fugi daqui, vamos voltar lá para o começo da questão histórica. Então, quando a gente fala da parábola das 10 virgens e da chegada do noivo, a gente às vezes não entende, porque a gente não conhece como era feito naquela época. Olha como Jesus ele fala, ó, vocês agora são minha noiva, eu estou indo e deixo um amigo gritando para vocês que eu estou voltando para vocês se prepararem. Para quando eu chegar, não encontrar vocês dormindo e nem muito menos longe do propósito. É o papel de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é conhecido por ser o nosso amigo, o nosso intercessor, aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele faz o papel do amigo do noivo, gritando que o noivo vem. Breve o noivo vem. Se preparem, não durmam. Olha como é interessante a questão histórica do assunto. Quer ver outra parte histórica? Tá bem limpinho, meu filho. Olha o bracinho. Outro assunto que a gente tem que interpretar de modo histórico. O que você quer? A chave do escritório, é? Não, carregador. Não tem carregador aí não, você tem que pegar o cabo lá no carro, pegar a base lá no escritório. Um assunto histórico, bem polêmico inclusive. Apóstolo Paulo vira e fala, as mulheres precisam ficar caladas na igreja. Ó nós aqui. Se quiser aprender, que aprenda com seu marido em casa. E agora?
E agora? Esse texto a gente interpreta de modo histórico. O que acontecia nessa igreja de Coríntios, quando a gente vai estudar? Corintos era uma cidade muito opressora. E quando a igreja chegou, colocou aquela cidade em liberdade. E as mulheres começaram a querer ultrapassar os limites. Então elas tinham que estar sempre caladas, de cabeça baixa, submissas. E na igreja elas encontraram um lugar de liberdade, onde elas poderiam falar. Isso não é uma coisa assim que é criada da cabeça. Historiadores, como por exemplo Flávio Josefo, ele fala sobre esse assunto. Aí as mulheres começaram a ir para os cultos e tumultuavam na hora do culto, porque elas queriam aproveitar o momento para conversar. E aí o apóstolo Paulo vira e fala: eu quero que as mulheres fiquem caladas no culto. Mas por quê? Porque elas estavam falando demais, o que não deveria. Nunca houve uma proibição da mulher não poder pregar. Existem algumas limitações, claro, mas não na questão da pregação. Então esse texto a gente estuda e entende na questão histórica, não tão literal do assunto. Vocês estão entendendo? Outra forma de você interpretar texto quando você vai ler a Bíblia é a alegoria. O que é alegoria? Alegorias são histórias que não são exatamente o que fala, mas vai fazer com que a pessoa, o interlocutor, entenda de uma forma mais clara. É como a gente pegar, irmãos, Deus, que é soberano, perfeito, maravilhoso, que tem um entendimento superior a qualquer um de nós, só que ele precisa descer ao nosso nível para se fazer entender para a gente. Porque se ele falar da maneira, com toda a sabedoria que ele tem, a gente talvez não entenda nada. Então ele usa de muita alegoria, e aqui onde entra a questão do tipo. O tipo, ele entra na alegoria. Então, na interpretação, começou a surgir na história um povo que entendia que a Bíblia era completamente alegórica, principalmente o livro do Apocalipse. Eles diziam que o livro do Apocalipse era só alegoria. O que é uma alegoria? Só uma história ilustrativa, que não vai acontecer de modo literal. Só que é só a gente abrir os olhos para ver que muita coisa do Apocalipse está acontecendo de modo literal. É só a gente ver o que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. Não é só Rio Grande do Sul, China, Dubai, tem vários outros lugares do mundo submersos, embaixo de água. Então, a gente também não pode exagerar. E daí surgiu, primeiro, uma escola de Alexandria, que entendia que toda a Bíblia era alegórica e começou a interpretar a Bíblia tudo como alegoria. E aí depois de algum tempo surgiu a história de Antioquia, a escola de Antioquia, para combater que nem tudo era alegórico. E daí que veio toda essa interpretação. Olha, para a gente interpretar a Bíblia de modo correto, você tem que olhar para ela de modo literal, você tem que olhar para ela de modo espiritual, histórico e também alegórico. Tem coisas que são só alegoria. Por exemplo, no Apocalipse, é alegórico o dragão. Não vai ser literal. Um dragão vai levantar do rio, vai combater a mulher grávida. Você sabe que o dragão e a mulher grávida já aconteceu? Já aconteceu. O dragão que se levanta e persegue a mulher grávida. Já aconteceu. Quando? Maria. Quando Maria engravida e ele tenta de toda maneira matar o filho da grávida. Essa parte de Apocalipse já aconteceu de modo semi-literal e espiritual. O inimigo tentou de toda maneira matar Jesus, perseguindo. Você não sabia? Deixa eu te contar essa história. Maria engravida, e aí havia uma profecia de que ela que Jesus ia nascer em Belém. E movido por Deus, o governante da época marca um censo. O que é um censo? Vou contar a população. E aí então José, ele é obrigado a voltar. Aí vai.
vai com ele, e aí tem o filho em Belém. Aí vem os reis magos e fala: olha, nós vimos a estrela no Oriente e chegamos aqui para adorar o Rei dos Reis. E aí Herodes fala: como é que é? E aí ele logo se acende em ira, né? Rei vai ficar no meu lugar? Ele fala para os magos: vai e volta e me conta onde ele está. Todo esse período de tempo, mais ou menos 2 anos, viu? Aí os magos vão e não voltam. E Herodes está aqui esperando, ó. E o mago não volta. Aí ó, o dragão mata todas as crianças com menos de 2 anos. Na noite que começaram a matar, José tem um sonho: pega o teu filho, tua esposa e desce para o Egito. E aí José vai embora com Jesus para o Egito e a matança cai na cidade de Belém. Mata tudo. As crianças abaixo de 2 anos, aquela extermínio de criança. Quando o dragão tentando pegar. Quando passa esse período, morre Herodes, Deus manda, volta. Aí ele sobe do Egito e volta para Nazaré, onde Jesus é criado, e ele cresce em Nazaré. Então a gente fala na interpretação do Apocalipse que a besta e a mulher grávida já aconteceu. Então o Apocalipse não está nem assim em ordem cronológica, vai ter isso aqui, dessa ordenzinha. Porque os que estudam, eles vão interpretando que tem muitas profecias de Apocalipse que já se cumpriram, já aconteceram. Lá atrás em Jesus, entendeu? Então, por isso que quando você vai estudar a Bíblia, você não tem que ver o tipo em tudo. Quando a gente começa a estudar tipologia, começa a ler a Bíblia, a gente vai dizer: nossa, tudo tem. Não, calma, nem tudo tem. Na maioria das coisas tem. Só que nem tudo tem. E detalhe que eu preciso falar para você: o tipo, ele sempre vai ser terreno. Quando você lê alguma coisa que está falando de espiritual, de céu, nunca vai ser tipo. O tipo é sempre terreno. É Moisés com Abraão, é José, é tangível, é coisa acontecendo de forma terrena, que está apontando para Jesus, tá bom? Não só para Jesus, né? Mas para o cumprimento da promessa. E a gente tem que ter esse cuidado para não cometer excessos na interpretação da Bíblia. E quando vocês ouvirem uma pregação, terem cuidado, porque nem todo pregador, ele tem o estudo, mas se tem o Espírito Santo, ele vai ter medida. Só que nem todo pregador tem medida. E às vezes ele vai falar na sua emoção, de forma emocional, para não falar na carne, né? Para não ficar feio, né? A gente... para não dizer que é um pregador carnudo, mas a gente fala que estava na emoção, pregando em emoção. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu tenho essa preocupação em ensinar o máximo de pessoas possíveis, porque infelizmente se levantam muito falsos profetas. E a Bíblia nos ensina a jamais questionar o profeta, mas sempre julgar a profecia. Não é porque está sendo falado por alguém que tem confiança que você vai fechar os olhos e simplesmente dizer amém. Você tem que conferir o que está sendo dito. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez uma amiga mandou mensagem: pastora, é verdade que os urubus alimentaram Elias? Eu falei: minha filha, primeiro que eu nunca li urubu na Bíblia, né? Mas peraí, vamos conferir? E aí eu fui pegar o texto, e o texto fala corvo, não fala urubu. Apesar de corvo também ser uma ave de rapina, mas o corvo, ele não come só carniça. Então, se eu digo que o urubu alimentou Elias, eu estou dizendo que Deus mandou carniça para o seu profeta. Porque o urubu não pegava coisa boa, o urubu não chega naquilo que é saudável. O urubu só pega a carniça, agora o corvo não. O corvo mexe em carniça, mas ele mexe em coisa viva. O corvo é tão inteligente, irmã, que ele pega sementes duras, ele sobe numa altitude gigante, lá de cima ele solta, num solo duro, para aquilo cair na velocidade e quebrar e ele poder comer o que tem dentro. Ele é uma ave inteligentíssima. Já viram um corvo falando? Corvo fala. E é tenebroso, viu? Que a voz é bem grossona. É assustador. Depois coloca no YouTube, corvo que fala, vai aparecer lá, tem uns, é assustador, mas é muito interessante. Então o Senhor, ele pega uma ave que é inteligentíssima, que sabe obedecer, até falar, imitar
seres humanos e usa ele para levar o alimento ao seu profeta. Então não é urubu, não pode ser. Há muito tempo atrás, vocês viram uma reportagem do Fantástico que, nossa, foi uma repercussão, mas eu estou falando de uns 20 anos atrás. Um homem numa cidadezinha começou a ler Oséias. E André, aí Deus chama Oséias e fala assim: pega uma mulher adúltera e casa com ela. E aí o pastor não sabia ler direito a questão do acento no adúltera e ele leu. Recado de Deus para ele: pega uma mulher e adultera com ela. Então, como ele não era casado, para ele poder adulterar, ele precisava pegar uma mulher casada. Aí ele escolheu uma membro da sua igreja, conversou com o marido e falou: olha, Deus mandou adulterar com a sua esposa. E o marido falou: se Deus mandou, leva, pastor. E o pastor levou. E começou a adulterar. E fiel de que estava sendo plenamente obediente a Deus. Olha que situação. Aí enfim, aí o repórter do Fantástico chega e fala assim: como é que você leu esse texto? Ele está aqui, pega uma mulher e adultera com ela. Aí o repórter falou assim: não, mas aqui está escrito, pega uma mulher adúltera e casa-se com ela. Aí ele: está escrito isso? O semblante dele foi ao chão, caiu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos, cuidado com aproveitadores. Toda oportunidade que eu tenho eu falo sobre isso, porque eu já vi pastores que diziam assim: olha, nossa, que menininha bonitinha, Ana Clara, eu vejo que você está com um espírito querendo pegar você, eu preciso te libertar. E para te libertar eu preciso fazer unção nas suas partes íntimas para ele não te tocar. E aí ele toca nas partes íntimas da garota a intuito de libertá-la. Já vi uma situação de que um pastor dizia que ele tinha um ungido, que para poder libertar a mulher tinha que ter relação com todas as mulheres da igreja, para haver libertação. Então a gente tem que ficar atento, porque são casos verídicos. Pastor, existe isso dentro da igreja? Eu preciso dizer para você que existe. E tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão cai numa lábia como essa. Hoje eu estava escutando um podcast do pastor, ele é profeta, né? Ele tem visão, e Deus mandou ele numa igreja, que lá tinha um satanista que estava pregando e o pessoal estava achando que ele era. Tem isso. Porque, os satanistas vão... Se infiltram nas igrejas. Tem muitas pessoas satanistas que se infiltram nas igrejas para destruir a obra de Deus. Por isso que a gente tem que estar ligado com o Senhor e tomar muito cuidado. Porque quem conhece a Bíblia e tem intimidade com Deus não é enganado. Por isso que a gente tem que clamar sempre a Deus por discernimento espiritual e conhecimento bíblico. Porque uma vez que você lê, você olha para aquilo e você fala... desde que começou essas práticas judaizantes nas igrejas, eu via, aquilo me incomodava demais. Começava a tocar o chofé e o pessoal, aleluia, aleluia. Eu ficava assim, E aquilo nunca me desceu, nenhuma dessas práticas. Lá em Manaus, que tem de igreja que tem esse tipo de prática, na Graça não, mas outras. E por a gente ser uma cidade pequena, a gente conhece quase todo mundo, né? Eu olhava assim e falava: meu Deus, será que isso está certo? Esse negócio de pai na fé. O negócio de pai na fé, existem algumas denominações que o pastor se coloca como pai na fé. O pastor e a pastora se colocam como pai e como mãe. Então, para qualquer pessoa da membresia, por exemplo, vai fazer uma viagem, se o pastor falar não vai, ela não pode ir. Tudo que vai fazer tem que prestar conta. Se vai namorar, se não falar com o pastor, está no pecado. E isso, irmã, é uma forma, vou falar bem claro, é uma forma clara de manipulação. Não é bíblico. Só que eles usam a palavra para dizer que é bíblico. Mas é uma forma de manipular as pessoas. Por causa...
E o pessoal ouve. E o pessoal obedece. Em Salvador tem um pastor e é famoso ele. Quanto mais famoso, mais eles fazem. Oh, Não, ele é famoso, o Átila Brandão. Ele é muito famoso. E da igreja dele, eu fui. E chegando lá, sabe quando você participa de uma reunião e você sai de lá sem entender nada e achando que aquilo ali está tudo errado? Porque eu venho da Batista, e a Batista, a tradicional, é sempre aquela igreja mais, né, calma e tudo mais. É tudo que eu me encontrei aqui, porque eu vejo que, né? missionária é raiz batista, né? Então. A gente que tem um pouquinho de raiz pentecostal, às vezes dá uma desvirtuada, mas o missionário, ele é Pois é. E aí, quando não é desvirtuado, a gente dá uns glória um pouquinho mais alto, assim, né? Só dá um glória aí, irmão. Mas o missionário é... Ai, quando eu peço, dá um glória aí, irmão, glória a Deus! Oh, coisa boa. Então, e aí quando, na hora da oração, menino, o povo começou a cair. E o povo caía ali no chão e aquela coisa. E eu comecei a ficar assim, olhando. Eu fiquei tão horrorizada que eu falei, gente, o que é isso? Para mim, isso é espírito, não é coisa de Deus, né? Tem que ter o E discernimento. aí ele dizia, está passando, Cristo está aqui, o homem de branco está passando, o povo tudo caindo lá. Aí eu disse, meu Deus, não me deixa cair. Eu fiquei com medo. Eu saí de lá. Ó, quando a gente fala de cair do poder, Eu saí. qual é o nosso entendimento da... Qual é o entendimento? Por isso tem que estar prestando atenção. Qual é o entendimento da Igreja da Graça? É só a gente olhar. Em todas as passagens bíblicas, a gente vê o Espírito de Deus colocando os profetas em pé, nunca caído. Isaías cai perante a glória de Deus. A glória é tão grande, Isaías 6, a glória é tão grande que ele cai de joelhos, mas Deus fala para ele, Isaías, fica de pé que eu preciso falar com você. Então, qual que é o nosso entendimento da Igreja da Graça? Que o Espírito Santo não derruba, ele coloca de pé. O que derruba é o seu emocional, né? E o que é muito que a gente vê e é a preocupação dessa nova, não vou dizer nova, mas de algum grupo seleto de pastores, é trazer esse evangelho racional, né? Trazer esse evangelho que não é movido por emoção. Porque você fazer um culto emocional é uma das coisas mais fáceis que tem, porque existem muitas técnicas que você estuda e você consegue produzir e tocar no emocional das pessoas. Só que a intenção nunca jamais é tocar no emocional, porque o emocional não vai converter e mudar a vida de ninguém. Por isso que precisa se abrir ao Evangelho, porque é o Evangelho que transforma. A palavra de Deus entra e nos transforma de dentro para fora. Né? Então a gente, nesse sentido, a gente entende que o Espírito Santo não derruba, o Espírito Santo coloca em pé, mas também a gente tem que ter aquele entendimento, a gente não pode criticar, tá lá, tá fazendo, amém, Deus abençoe, se estiver errado, que prestem conta a Deus, mas a gente não pode se insurgir contra o corpo de Cristo, porque vai que quem está errado somos nós. Então, foi por isso que eu fiquei assim, entendeu? Mas eu particularmente não coisa de muita emoção, eu particularmente não, já fico, opa, eu fico pé atrás. Bora lá em Ezequiel 3 pra gente entender aqui. Aqui é uma coisa bem legal pra gente entender a aplicação espiritual, alegórica, literal, histórica. Dá para a gente aplicar todas essas 4 interpretações nesse texto. Vamos ler? Ezequiel 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. Literalmente, Ezequiel comeu o rolo. E aí ele fala, e disse-me, filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como o mel. Vamos ver as interpretações que a gente pode aplicar aqui? Primeira, histórica, isso realmente aconteceu. Ezequiel
de forma literal, comeu o rolo, porém a gente entende que essas manifestações, elas todas se resumiram em Jesus. Hoje, depois de Jesus, essa forma de Deus falar com a humanidade, ela se encerrou. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Hebreus, capítulo 2. A gente precisa entender, tá? Agora eu vou sair comendo uns rolos também. Vou pegar aqui as páginas da Bíblia e vou comer, para ver se eu fico mais purificado. Hebreus 1. Deixa eu só achar o versículo. Ai, esqueci de pegar minha biblinha é tudo marcadinho. Deixa eu achar aqui. Calma aí, pessoal da gravação. Espera aí. Eu nem sei se continuou gravando. Ah, tá sim. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar aqui o versículo que eu quero dar para vocês. Uma dica, irmãos, quando eu vou procurar um versículo e eu não sei onde está, eu coloco no Google assim, versículo e parte do versículo do que eu lembro que está escrito. Aí o Google acha para mim rapidinho. O Google é uma bênção. A internet é uma bênção. Hebreus 1, do 1 ao 9, vamos achar, cadê o versículo que eu quero? Ah, é o 1. Eu li do 2, 3, 4, 5, Hebreus 1. Olha aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como a gente está vendo, ele falou a Ezequiel, para Ezequiel comer o rolo, Moisés, tira a sandália dos teus pés, José teve que passar por toda aquela situação. Ele falou com Isaías, apareceu no templo, tal, toda aquela manifestação, um anjo que vinha, que falava, que se materializava, que descia para falar com Gideão, que descia para falar com enfim, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então pronto. Ele falava de muitas maneiras com os profetas. Agora conosco ele fala através do Filho. E quem é o Filho? João 1:1. Quem é o Filho? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele quem? Jesus. Então ele fala através de Jesus. E Jesus é o quê? O Verbo. Por que não é só a palavra? Jesus é a palavra. Por que Jesus é o Verbo? Porque o Verbo denota ação. Então Jesus nunca é algo estático, ele está sempre em ação. Por isso que a gente fala que Jesus é o Verbo. O Verbo sempre vai denotar ação. Vamos voltar lá em Ezequiel? Vamos continuar vendo. Então Ezequiel come, aí vamos aplicar isso aqui de modo espiritual para nós, para a gente entender esse texto. Aí isso aqui é maravilhoso. Primeiro, precisamos abrir a nossa boca, abrir o entendimento, abrir o coração, abrir a fé e dar de comer primeiro ao nosso ventre. O que é dar de comer primeiro ao nosso ventre? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, né? Mas tem um estudo que vai nos contar que o estômago
Diferente do que os médicos falam, o estômago é como se fosse o nosso segundo coração, pela Bíblia. Quando a gente vai estudar biblicamente a raiz da palavra, não sou tão inteligente de guardar as coisas em latim, mas ele vai falar que é o estômago. Então, quando fala de estômago, de ventre, a Bíblia sempre vai estar remetendo ao nosso entendimento. Então, quando Deus fala, Ezequiel, enche o teu ventre e depois fale as minhas palavras. De modo espiritual, ele está dizendo, como é que você quer falar se você não está cheio primeiro? Então, primeiro, por exemplo, como é que a gente vai falar de Jesus se a gente não conhece Jesus? O discurso se torna vazio, as pessoas nem acreditam. Vou dar um exemplo. Toda vez que eu falo que Jesus cura, eu conto o meu testemunho de cura. Olha, eu já tive isso. Jesus tirou, me curou, estou aqui, perfeita. Aí as pessoas falam, nossa, é verdade. Mas por que eu posso ter essa propriedade de falar? Porque o meu ventre já foi cheio da cura, do milagre. Então eu posso falar. Então esse texto, como é que eu posso interpretar? De um modo espiritual. Então sempre que vocês forem falar de Jesus com alguém, se encham primeiro. Pede, Deus, me dá a direção, me dá a palavra, coloca aqui dentro de mim. Pede uma palavra do Senhor, porque Ele vai dirigir, Ele vai conduzir aqui na palavra dEle, para que depois você, através da boca, você fale. Quer ver outro fato histórico? Por que Ezequiel ele escreve que quando ele comeu, na boca dele era doce como mel? Historicamente falando, uma das formas que os judeus, os hebreus, qual a diferença de hebreu, judeu, israelita? O tempo histórico. No começo eles eram hebreus, depois de Jacó, que vira Israel, eles se tornam israelitas, e depois quando Israel se quebra tal, e divide-se e vira Israel com capital, ai Jesus amado, Judá com capital de Jerusalém, eles se tornam judeus. Então é o tempo histórico, né? Só isso. Mas a gente está falando do mesmo povo. Quando lá nos Hebreus, Deus falou assim, você inculcarás a palavra aos teus filhos. Vai falar andando, vai falar sentado, vai falar de pé. Como que a história fala que eles ensinavam a palavra? Olha que coisa legal. Eles ensinavam a criança. Quando a criança entendia, eles pegavam uma colherada de mel e davam para a criança associar o aprendizado da palavra com o doce do mel e ser agradável para a criança querer aprender. Então, toda vez que a criança queria comer mel, ela tinha que aprender a palavra. E aí ela aprendia a palavra e ganhava o mel, para que a criança não criasse registros ruins com a palavra de Deus. Porque a tia da escolinha também usa o método do mel. E aí, para Ezequiel, a gente vê Deus dando essa mesma remissão de ser a palavra de Deus doce como mel, ou seja, é algo bom, agradável ao paladar, não é ruim, para poder sempre associar com coisa boa, ok? Deixa eu ver aqui a última coisa, se eu vou falar aqui a última coisa, deixa eu dar uma olhada aqui. Teologia do corpo é bem legal, mas eu acho que eu não vou pular. Quer ver um que entendeu de forma literal a palavra e era alegórico? Atos 10. Vai lá comigo. Não, assim não, filho. Levanta daí. Não adianta se esconder aí no cantinho não, que Deus está te vendo. Centurião Cornélio. Olha um aí que entendeu de modo literal. Centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Não era isso aqui que eu queria falar não, deixa eu ver. Eu peguei aqui errado, Cornélio.
Eu queria falar, na verdade, de Nicodemos. Jesus estava falando, Cornélio é outra coisa. Jesus estava falando sobre nascer de novo, que para vocês precisam nascer de novo. Aí Nicodemos entende de forma literal: como posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Na maioria das vezes as crianças entendem assim, de modo muito literal, né? Aí Jesus fala: não é entrar de novo no ventre da tua mãe, mas é nascer de novo espiritualmente. Aí é uma interpretação espiritual e não literal, né? Isso para a gente entender a questão da interpretação da Bíblia. Isso aqui de Cornélio é interessante, a questão de como Deus mostra para ele, para Pedro, a purificação dos gentios. Vamos voltar a ler para vocês verem como é que Deus mostra para Pedro a purificação da palavra de Deus, para Pedro aceitar pregar para pessoas que não eram do povo judeu. Cornélio, ele não era judeu, ele era italiano. Olha lá, ele era de uma corte chamada italiana. Só que ele era um homem piedoso, temente a Deus. Toda a sua casa fazia a vontade do Senhor, além de dar muitas esmolas, e orava muito a Deus. E aí ele estava orando, versículo 3. E aí este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos grafar isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, um parêntese. A igreja precisa, de forma geral e de forma individual, aprender a fazer esmolas. Se tem um povo que Deus chama para ser generoso, somos nós. Deus, ele derrama muito sobre nós, para a gente poder derramar sobre as pessoas e de alguma forma diminuir a disparidade que existe na sociedade. Porque hoje a gente vê assim, ó, muitos com muito e uma grande parte com nada. E aí Deus vai abençoando o povo de Deus para tentar equilibrar um pouco essa balança. Então você vê que Cornélio, ele foi aceito pelas suas orações, mas por sua ação também. Tudo que Cornélio fazia de esmola, de ajudar o próximo, o pobre, chegou diante de Deus. Olha que coisa bonita, né? Esse foi um parênteses. Vamos continuar. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Nome composto, né? Simão Pedro. Pedro era sobrenome, vocês estão vendo, né? Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles,
não duvidando, porque eu os enviei. Para encurtar a história, Pedro vai, ora por Cornélio, e aí ele ainda volta contando para a igreja. E a igreja fica, como que você fez isso? Ele falou, como é que eu poderia negar se o Espírito Santo me mandou? Então ele teve a interpretação que aquilo que era uma alegoria, um lençol descendo com um monte de animais, estava falando de um homem que não era judeu e que estava sendo alcançado pelo poder de Deus. Então a gente precisa ter essa concepção. Deus ele vai falar, Deus ele está escrito na Bíblia de forma literal, histórico, de forma espiritual e de forma alegórica. E a gente tem que sempre pedir a direção de Deus. Deus, nessa palavra, de que maneira eu devo interpretar? Isso aqui para mim é literal, isso aqui para mim é espiritual, isso aqui para mim é alegórico, isso aqui para mim Aí você vai interpretando a Bíblia dentro dessas escolas de interpretações bíblicas, tá? Quando a gente tem esse entendimento, quando você começa a ler dessa maneira, lembrando que, por exemplo, o Velho Testamento em tudo tem a sombra de Jesus, você começa a entender muita coisa. Você começa a compreender. Nossa, que interessante, Jesus estava aqui já. Aqui já está falando sobre Jesus. Aqui já está apontando para a cruz. Aqui está apontando para o sacrifício, para a purificação. É bem interessante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pode caber na nossa aula de hoje. Isso aqui é legal, Lucas 4,14. Olha como Jesus nos ensina. O próprio Senhor Jesus, ele se submetia ao texto e ele aplicava o texto de forma espiritual para a sua vida. Assim a gente deve aprender com Jesus. Olha só que interessante. Então, pela virtude do Espírito, Lucas 4,14. 4,14. Então, pela virtude do Espírito, marca isso. Voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por todas as terras ao redor. Perceba que quem influenciava, levava e trazia Jesus era o Espírito. Em tudo que ele fazia, ele era coordenado, dirigido, governado pelo Espírito de Deus. Isso aplica para a gente, pessoal. Até para a gente sair, vou dar o exemplo das minhas amigas que trabalham no comércio. Até para quem vocês vão vender, vocês têm que pedir a direção de Deus. Deus, eu devo vender, devo fazer. Porque se Deus não confirmar, vocês podem, por exemplo, cair em golpes, fechar contrato com gente que não vai pagar, ser passado para trás. Tem sociedades que, por exemplo, você não deve fazer, você tem que perguntar para Deus, Deus, esse é o sócio que você quer para mim, para minha empresa, né, o meu trabalho. Então a gente aprende com Jesus sermos sempre guiados pelo Espírito, em tudo. Nossa, mas aí eu vou ser fanático. Fanático não, você vai ser obediente à palavra. Jesus, quando andou na terra, tudo que ele fazia tinha propósito espiritual na causa. E a gente tem que entender que nós somos filhos de Jesus, né? Irmãos de Jesus, filhos de Deus, e a gente também caminha de modo espiritual na terra. Aí continua. A sua fama correu, 15, ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Marque isso aí, não foi ele que escolheu, não foi ele que foi lá pegar. A Bíblia não era da maneira como a gente tem hoje. A Bíblia era em rolos, em pergaminhos. O texto não era dividido em capítulo e versículos como é hoje. Isso veio muito tempo depois de Jesus, na reforma da igreja, que aí houve lá um concílio de padres, de estudiosos, e começaram a dividir a Bíblia de modo a ficar mais fácil para as pessoas lerem. Então não tinha essa facilidade. Entregaram o rolo na mão de Jesus. Pensa que Isaías é um livro gigantesco, com 60 e tal capítulos, e Jesus
dirigido pelo Espírito Santo, ele cai justamente nesse versículo. Versículo 18, olha lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele lê o escrito, e aí versículo 20, encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, em Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nós temos que aprender com Jesus para a gente terminar a tipologia. Quando a gente lê a Bíblia, as interpretações e tudo isso, não adianta ficar só no âmbito acadêmico de estudo. Nós precisamos aprender a submeter a nossa vida ao escrito bíblico. Como assim, pastora? Vou dar um exemplo prático. Jesus pega e fala: o Senhor me ungiu. Aí o pessoal, todo mundo assim lá esperando ele falar: nossa, os profetas, isso, aquilo. Ele fala: não, essa palavra é sobre mim. Ele ungiu a mim. Aí todo mundo se revoltou. Como? Você? O filho de José, o carpinteiro? Nossa, seu pai deve estar revoltado com você numa situação dessa. Nossa, não sei o que. Todo mundo em Nazaré. Você, a gente te viu crescer. Como que você está dizendo que você foi o ungido? Mas Jesus, ele pega a palavra e ele aplica a ele. Ele se submete, ele coloca. Assim tem que ser a gente, irmãos. Quer ver um exemplo? A palavra fala que pelas pisaduras de Jesus nós já somos sarados. Então a gente tem que se submeter a essa palavra e deixar de ser rebelde. Não, eu estou doente. Não, eu me submeto à palavra. A palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu já sou sarado. Então eu sou sarado. Vocês estão entendendo, filhos de Deus? Porque quando a gente fala submeter a palavra, às vezes a gente pensa só em questão de obediência, de não prostituição, de não ao pecado. Eu não posso isso, não posso aquilo. O que a maioria das pessoas tem muito medo de vir para a igreja e se converter é falar: eu não vou poder fazer mais nada. Já ouviram isso lá, né? Eu vou para a igreja, não vou poder fazer mais nada. Vou poder ir numa festa, vou poder tomar minha cervejinha, tomar minha tacinha de vinho. Acontece que quando você vem para a igreja, você submete a sua vida à palavra, a própria palavra te purifica. Aquilo que antes você fazia, você não quer mais. E não é uma coisa assim: eu não posso. Você não quer mais porque você se submeteu a Jesus e aquilo te preencheu de tal modo que as outras coisas não são mais atrativas, não chama mais atenção para aquilo. E foi isso que Jesus fez. Ele tinha, pensa comigo, a Bíblia fala que Jesus, ele veio sujeito às mesmas tentações do que a gente. Então ele poderia pender para as mesmas tentações que a gente passa. Só que ele conhecia e ele se submetia à promessa do Pai, à palavra. Ele entendia e ele recebeu aquilo e recepcionou a sua vida em submissão à palavra. Então o passar de Jesus nessa terra foi tranquilo, porque ele estava sempre submetido à palavra. Ele estava sempre sob a palavra o cobria. Fala, meu amor. Então a Bíblia vai contar pra gente só os 12 anos de Jesus. Do 0 aos 12 não tem nenhum relato. Mas aos 12 anos a gente já entende que Jesus já era assim. Porque com 12 anos ele já estava fazendo o que eu estou fazendo aqui. Ele já estava na sinagoga debatendo com os doutores sobre o escrito. Então com 12 anos, como é que ele conhecia tanto para debater? É porque ele já conhecia desde pequenininho. Já eram e já ensinavam. Isso mesmo. E aí com 12 anos, porque o primeiro relato do nascimento de Jesus até os seus 30 anos, o único relato é os 12. Quando ele aparece
Ele some, na verdade, ele não aparece, né? Ele some, os pais vão para uma festa em Jerusalém e estão voltando para Nazaré. E cadê Jesus? Depois de 3 dias, eu falo, mas cadê Jesus? Jesus não estava na caravana de volta. Aí eles voltam correndo para Jerusalém e encontram Jesus no templo, debatendo a palavra com os doutores. Aí eles perguntam, onde você estava? Meu filho não faz mais isso. Aí ele responde, mas por que vocês ficaram assim? Eu estou na casa do meu pai. Imagina, com 12 anos, ele já tinha esse pensamento evoluído, né? Então, desde muito novo, já era ensinada a palavra, ele já aprendia e ele já foi se submetendo à palavra e sendo obediente até dos 12 aos 30. Então, é aí que a gente vê que aumenta muito a questão da obediência, né? Que é com os 30 ele é batizado nas águas e aí depois dos 30 ele inicia a sua missão. Dos 30 ao 33 ele inicia a sua missão, né? Em obediência ao seu ministério. Mas a gente vê como é que ele foi bem sucedido, porque ele se submetia a todas as promessas. Está escrito na Bíblia, é sobre mim, sou eu. Isso aqui se resume em mim. Se quando você vai, não sei quem aqui já teve a oportunidade de participar de palestras de coach, já foram? Alguém já foi? Paulo Vieira, Paulo Roberto, rapaz, eu gosto muito dessas coisas de coach, né? Eu fui, mas eu fiquei chateada. Sabe por que eu fiquei chateada? Porque eles vão para essa palestra de coach, eu vi, sabe o quê? Tudo que a gente ensina na igreja de graça. Porque o que eles ensinam são as chaves do cristianismo, mas cobram milhares, porque eles mudam a palavra. Eu vou mudar uma chave na tua vida. Você fala o quê? Acredite em você. Uai, mas Jesus não me ensinou já desde o começo a acreditar em mim? Jesus não mostra que eu tenho que olhar para aquilo que está escrito e acreditar nas coisas que não são como se já fossem? E é isso que eles fazem nesse trabalho de coach. Você sabe que coach é a mesma coisa que treinador. Então eles vão treinar você e a sua mente para serem vencedores. E quem ensina mais perfeitamente a ser vencedor do que Deus? Do que Jesus? Então, na palavra do Senhor e nas atitudes de Jesus, a gente aprende a ser vencedor. Então, para terminar nossa aula de tipologia, como é que Jesus, ele nos mostra, nos ensina? Nós precisamos nos submeter às palavras. Se está escrito, é para mim e é verdade. Tudo de bom, tudo de proibição, do começo ao fim, né? Eu olho para a palavra e falo, é para mim, isso aqui está falando de mim. Você lê lá as cartas de Paulo, você fala, isso aqui é para mim, vou seguir. Quarta-feira, ontem, durante todo o dia, a palavra que Deus mandou, uma palavra pesada, começa pesada, mas terminou bem, né? A gente terminou lá em Colossenses 3. Tudo que é do alto, nisso pensai. Tudo que é de bom, nisso pensai. Então você vê, o Senhor nos ensina a cuidar da nossa mente. O Senhor nos ensina a observar a palavra e entender que tudo que tem nela é a respeito de mim, de você e de todos nós. E Jesus nos ensina de forma prática. Ele vai para o templo, ele lê a palavra e olha como ele fala. Encerrando o livro, tornou a dar ao ministro, aceitando-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos corações. Hoje se cumpriu diante dos seus olhos essa escritura. Declaro que esse dia, quando você lê uma palavra que fala que vai se cumprir na minha vida, é hoje. De modo literal. Lembra as escolas de interpretação? Literal, espiritual, histórico e alegórico. Então, a cura não é uma alegoria, a cura é literal, é cura mesmo. Prosperidade não é uma alegoria. A Bíblia fala que se você plantar, você vai colher de 30, 60 a 100. Não é de forma alegórica, é de forma literal. Mas tem alguns textos que são históricos, tem alguns textos que são alegóricos, e a gente precisa conseguir aplicar, né? Vai aplicando assim que a gente vai ter. Amém? Glória a Deus. Coloquei a gravação no bolso, ainda bem que foi só. Desculpa.